Bom dia, bom dia. Estamos aí começando hoje o Descomplicando Vinho aqui pelo canal do Instagram, esta mídia social que virou uma TV particular. A ideia é falar um pouco desse trabalho, dessa ideia que nasceu e que esse ano faz 18 anos. Descomplicando o vinho. Bom, é um prazer contar com a sua audiência nesse momento. E vamos lá, tá cedo, né? Mas é melhor, talvez, começar com uma boa informação do que com uma velha informação, não é isso? E vamos falar de velhas paixões, porque o vinho é simplesmente a segunda bebida mais antiga do mundo. A primeira é a água. Muito bem, vamos lá. Descomplicando o Vinho é também, dentre as suas marcas, né, o blog de vinhos mais antigo do Brasil. E estamos aí já numa longa jornada. Eu queria contar um pouco sobre a história do Descomplicando o Vinho. Contar um pouco mais sobre o que aconteceu antes do Descomplicando o Vinho. Eu já trabalhava no vinho mais ou menos uns 5, 6 anos, no ano 2000. Eu ficava incomodado com o consumo de vinhos no Brasil, que era muito baixo. E aí eu recebi uma pesquisa que foi feita por uma feira que chama Vinexpo, que é uma feira que acontece de 2 em 2 anos na França, em Bordeaux. E essa pesquisa me chamou a atenção para duas coisas. A primeira era que o consumo de vinhos na França, naquela época, era em torno de 70 litros, mais ou menos, mas apenas de 2 a 3% dos franceses entendiam de vinho. Então a pesquisa queria saber o que o francês queria saber sobre vinhos para que tivesse um consumo ainda maior. O resultado da pesquisa foi bastante interessante, porque o francês queria apenas saber como escolher um vinho na prateleira do supermercado. Eu pensei comigo, puxa vida, quer dizer, um dos países que mais consome vinho, um dos países que mais produz vinho junto com a Itália, e os seus consumidores apenas queriam saber como escolher um vinho. E aí logo eu percebi que com a linguagem que se usava naquela época, ia ser muito difícil o brasileiro trocar determinadas bebidas pelo vinho. E naturalmente as pessoas diziam, no Brasil não se bebe vinho porque o clima é quente. Muito bem. Vocês sabem que metade do uísque que se consome no Brasil se consome no Nordeste? Pois é. Uma bebida com 40 graus de álcool é consumida num calor de 40 graus. Falei, bom, então isso não é desculpa. Foi quando eu percebi exatamente isso. A linguagem, as pessoas comunicavam, que falavam sobre vinhos, infelizmente, usavam uma linguagem talvez inapropriada, que afastava o consumidor. E aí nasceu Descomplicando o Vinho, que era uma coluna dentro de um catálogo de uma empresa que eu trabalhava na época. E o objetivo era exatamente isso: descomplicar a linguagem. Fazer com que o vinho fosse um produto consumível apenas, para que as pessoas pudessem simplesmente comprar e beber. Assim nasceu Descomplicando o Vinho, no ano de 2000, perdão. E aí desse catálogo eu comecei a usar isso nas minhas palestras e comecei a escrever uma nova linguagem, um novo jeito. Mas aí vamos dizer, mas o que é que você faz de fato? Por exemplo, no curso, ou nas aulas, ou mesmo no livro, no Descomplicando o Vinho, que é esse aqui. Essa é a primeira edição do livro. Já está no ar a segunda. Eu devo receber nos próximos dias. Ficou bem legal, uma capa moderna, bonita e fácil de encontrar também no clubedeautores.com.br. Você encontra o livro, está à venda. Eu falo coisas do tipo, por que a gente faz aquele ritual de cheirar o vinho, por exemplo, quando você está num restaurante?
A razão é muito simples. Qualquer animal cheira o alimento antes de consumir. Essa é a principal razão. Como a gente está num período em que a gente espera que a asepsia esteja pronta, então a gente cheira o vinho para justamente e primeiramente sentir o seu estado, e muitas vezes pelo próprio cheiro você já consegue identificar, por exemplo, alguns defeitos do produto e não consumir. Bom, e depois? As pessoas dizem, esse vinho tem aromas de framboesa, de frutas tropicais, de maracujá, de banana, disso, de aquilo e tal. E aí, descomplicando, eu digo, por exemplo, que os vinhos brancos têm aromas brancos e os vinhos tintos têm aromas tintos. Ou seja, vinhos brancos vão ter aromas que lembram as cores mais claras. Então você sempre vai acertar quando você disser que num vinho branco tem, por exemplo, maracujá, né? Cítricos, enfim, coisas que remetem às cores brancas. E no caso dos tintos, as frutas vermelhas, morango, framboesa, enfim. E aí, claro, vem toda uma forma de poder fazer com que o encantamento desse vinho aconteça. E é também uma frase cunhada, descomplicando o vinho sem perder o glamour. Então é possível a gente fazer essa brincadeira, aprender de uma maneira mais simples e consumir com mais prazer. Eu gosto de contar uma história, por exemplo, de um casal de amigos que a esposa dele só bebia aquele vinho doce, que no Brasil a gente chama de vinho suave, mas que em realidade só no Brasil se chama suave, vinho doce ou semi-seco, enfim. E aí um dia ele estava em casa e eu abri uma garrafa para ela de um vinho mais leve, um Pinot Noir chileno, que a gente chama de varietal, de entrada. E aí dei para ela beber, eu falei, experimenta. Enfim, passou esse encontro nosso bebendo esse vinho. 2 dias depois me liga esse meu amigo e fala, caramba, você me ferrou, agora eu vou ter que comprar vinhos mais caros, porque minha mulher adorou esse vinho, ela quer saber o nome, quer saber, enfim. Resultado é que hoje eles bebem vinhos e não bebem só o Pinot Noir, já bebem Cabernet, já bebem outros vinhos. Então é uma questão de você poder dar acesso. E dar acesso, nesse caso, é levar informação de qualidade sem necessariamente ser rebuscada. Eu poderia falar, por exemplo, da mesma coisa, como se falava antigamente, e dizer a degustação de vinho se divide em 3 partes, e no caso dos aromas você vai verificar as questões organolépticas do vinho. É muito bonito, mas muita gente não sabe o que é organoléptico. Eu mesmo demorei muito para aprender. E isso, de uma certa maneira, afugenta. Né? Só para não deixar passar a pergunta da Lígia. Nesse caso, o aroma estimula o paladar e o prazer? Com certeza, com certeza. Como dizem os japoneses, que a gente também come pelo visual, por isso os pratos cada vez vêm mais bonitos, os aromas também. É natural que quando a gente está cozinhando, por exemplo, você retire a tampa da panela e sinta o aroma que são provocados pelo alimento que está sendo cozido. Portanto, quando você sente o aroma de um vinho, você também cria uma outra expectativa. Aliás, um vinho que normalmente atinge pontuações altíssimas, que são uma outra coisa que eu vou falar nos nossos próximos encontros, é justamente aquele que reflete na boca, no paladar, aquilo que a gente sente no nariz. Quando há esse encontro, normalmente são vinhos muito bons, muito interessantes, inclusive. Um outro lema que nasceu quando eu fiz televisão em 2005, pela CNT, era assim, descomplicar o que já nasceu descomplicado. O vinho é a segunda bebida mais antiga do mundo e é também uma bebida que nasceu por acaso, vamos assim dizer. Eu conto no livro, por exemplo, duas histórias, uma lenda e o mito do Dionísio para falar do descobrimento do vinho. Mas muito provavelmente uvas foram esquecidas e essas uvas fermentaram e aí virou o vinho como a gente conhece, e aí o homem observou isso e começou a reproduzir. Portanto, é uma bebida que já nasceu descomplicada. Não há razão para a gente complicar nem afastar do consumidor.
Algumas coisas vêm acontecendo no mundo do vinho que é importante dizer, mas, por exemplo, o Brasil luta já há algum tempo para transformar o vinho num alimento. Isso faria com que os impostos caíssem muito e a gente tivesse vinhos com qualidade mais baratos. Um outro ponto do consumo de vinho no Brasil tem muito a ver com a lei seca. Então muita gente hoje deixa de consumir não só vinho, mas bebidas alcoólicas quando está fora de casa. Algo semelhante aconteceu na França. Para você ter uma ideia, a França, nos anos 70 do século passado, chegou a consumir em torno de 160 litros per capita. Hoje esse número é em torno de 30. Mas tem uma coisa, a produção francesa não diminuiu, pelo contrário, aumentou, e o consumo melhorou. Os franceses hoje preferem investir mais num vinho de qualidade do que só beber por beber. E aí o curioso é que o vinho é a terceira bebida mais consumida na França, perdendo para água de torneira e depois para água em garrafa. Incrível, né? O vinho é uma coisa fantástica, fantástica. Bom, o blog, né? Nós temos aí o blog Descomplicando o Vinho. Ele está no endereço descomplicandovinho.com. Eu tenho uma outra página onde eu reúno todos os textos que eu já escrevi, não só de vinho, mas de psicologia, poesias, crônicas, enfim, que está num outro site, que é o alexandresantucci.com. E tem todas as outras informações da empresa em que vende minhas palestras, enfim, que é a DV7, dv7.net.br. E eu comecei também a falar sobre vinhos e eu quero fazer esses encontros todas as terças, nesse horário, que é um horário que a gente pode assistir depois de sair de casa, para dar dicas de consumo, para falar sobre produtos, coisas novas, crônicas. A gente tem uma variedade de coisas, muitas delas estão escritas nessa segunda edição do Descomplicando Vinho, no livro, e outras serão aqui divididas e compartilhadas com você. Bom, tem um canal no YouTube, Alexandre Santucci 1, numeral 1. Lá, essas lives estão sendo registradas, essas eu digo porque quem chegou agora, essa é a primeira do Descomplicando Vinho, mas ontem, por exemplo, eu fiz a 8ª do Sucesso é o Caminho, e todos esses vídeos, toda essa informação está sendo registrada lá. E eu peço que você que está vendo esse vídeo se inscreva no canal do YouTube também, me ajude a crescer lá, me ajude a crescer aqui no Instagram, chame os amigos, faça com que eles dê lá um like, me siga, isso é muito importante para que a gente continue evoluindo, para que a gente consiga ganhar também mais massa e consiga ter outros elementos que facilitam a vida para levar essa informação de qualidade. No site descomplicandovinho.com, que é o blog, né? Só que agora ele ganhou esse .com, você vai encontrar meus primeiros posts do ano de 2005, enfim, os primeiros posts estão lá, porque meu primeiro blog foi começado numa outra plataforma, que era a plataforma do Ball, né? E aí eu migrei esses textos, então tem aí uma pequena defasagem entre os dois, mas estão todos os textos lá. São mais ou menos 300 artigos, entre dicas, entre aulas, enfim, tá tudo ali. Vídeos, tem uma informação muito grande mesmo. E por isso o Descomplicando Vinho hoje é uma referência de pesquisa. Para que se tenha uma ideia, eu tenho uma atividade profissional, sempre tive, então o blog nunca foi minha atividade primária. Mesmo que eu poste um único artigo por mês, o blog Descomplicando Vinho tem naturalmente hoje 6.000 visitações mensais. É muito fácil constatar isso, basta entrar lá descomplicandovinho.com e você vai ver na página inicial o número de views no último mês. Está lá. Isso é um gadget que eu não faço nada, simplesmente ele está ali contando as pessoas que entraram. Depois
nas postagens, enfim, eu consigo ver esse número e é muito legal ver que pessoas do mundo todo entram no blog e fazem a sua pesquisa e levem sua informação. É bem gratificante mesmo. Quero apenas então deixar aqui registrado que esse é o início, é a primeira. Na próxima semana eu quero falar com você sobre produção, sobre a origem do vinho, enfim, falar um pouco sobre esse universo e como fazer com que a sua vida fique ainda mais feliz, mais gostosa com o vinho. Tem uma frase minha que agora é recente, que está aí no Instagram do Descomplicando Vinho, que também tem um Instagram, e é um trechinho do livro que diz que pessoas ricas bebem vinho. Não se sabe ao certo se as pessoas bebem vinho e ficam ricas ou as pessoas que são ricas bebem vinho. Eu, particularmente, vou ficando rico e vou bebendo vinho. Dessa forma, eu consigo ficar rico e mais inteligente. É um grande prazer estar aqui com você. Todas as terças, às 7h37, nós nos encontramos aqui no Instagram para falar um pouco mais sobre essa bebida maravilhosa e milenar chamada vinho. Eu, Alexandre Santucci, autor do Descomplicando Vinho, agradeço a sua audiência. Obrigado, até a próxima semana.